Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula, espero que todos estejam bem. O exercício que tem aqui na tela é sobre o assunto ainda é o assunto sobre fadiga, né? Ele diz o seguinte: plotar nas coordenadas log, a curva Sn, S é de resistência, né, a fadiga, e N é a vida em número de ciclos, estimada para a flexão de uma barra de aço de 1 polegada de diâmetro, a qual possui uma tensão limite de ruptura de 110 kSI e uma tensão de escoamento de 77 kSI. Ele diz aqui também que a barra é usinada, tem as suas superfícies usinadas, e além de fazer a plotagem dessa curva, né, ele quer que seja determinado também a resistência fadiga correspondente a 10 a sexta ciclos, ou mais, obviamente, já que é aço, ele deve ter um limite de resistência fadiga, e também a resistência fadiga quando for 6 vezes 10 a quarta ciclos. Então, para a gente resolver esse problema, vamos pensar aqui no gráfico, né? O gráfico Sn, nós colocamos S aqui no eixo Y e N, que é o número de ciclos, aqui no eixo X. Só que na verdade a gente usa papel ou escala logaritmo a logaritmo, né? Então quando a gente usa a escala logaritmo, o gráfico ele apresenta uma curva que na verdade se aproxima com uma reta, né? Então isso aqui fica aproximadamente reto e isso aqui também aproximadamente reto, ou seja, a partir de 10 a sexta ciclos, ou 1 milhão de ciclos, nós temos o limite de resistência fadiga. Vamos deixar aqui a resistência em KSI mesmo. Então nós vamos precisar do que? Vamos precisar determinar aqui, quando for 10 ao cubo, né, quando for 1000 ciclos, qual é o valor do limite, aqui no valor da resistência fadiga, e também aqui quanto é esse valor. Bom, esse valor aqui de cima, onde começa a descer aqui, né, nós chamamos de S10 ao cubo, e nós calculamos como? Nós pegamos 90% do valor do SU e multiplicamos pelo valor do fator de temperatura. Obviamente nós estamos aqui numa situação em que precisamos fazer algumas suposições, né? Então vamos considerar que o fator de temperatura seja 1, ou seja, as temperaturas não sejam elevadas a ponto de modificarem a resistência, né? O valor de SU foi dado aqui, né? Então, se a gente substituir, nós vamos chegar com S10 ao cubo igual a 0,9 vezes 110 vezes 1, que vai dar 99 KSI. Então, esse valor é aqui, nessa posição, e para determinar aqui o valor a 10 a sexta, seria o limite de resistência fadiga, né, é o Sn. Nós calculamos através do Sn', que é dado pelo ensaio de R.R. Moore, vezes o Lego Star, lá, o coeficiente de carga, de gradiente, de superfície, de temperatura e de confiabilidade, reliability, né? O Sn' nós não temos, mas podemos estimar. A estimativa para o ensaio, né, é aproximadamente 50% do valor de SU, seria 50% de 110, isso aí seria 55 KSI. O valor de CS
nós temos que tirar do gráfico aqui essa curva que é de usinado, né? Então, essa curva de usinado eu tinha apresentado num outro vídeo, né? Nós podemos estimar aqui o valor através de uma função ou mesmo pelo gráfico, né? Se a gente pegar aqui 110, deve dar aproximadamente 0,75 aqui, né? O valor de CS. Mas podemos estimar pela função da curva. A função da curva é essa aqui, 1,14 aproximadamente, né? 1,14 menos 0,46 e elevado a SU menos 160 sobre 320. Então, se substituirmos aqui o SU, que é 110, nós vamos obter aqui um valor aproximadamente de 0,747. Bom, então, para calcularmos aqui o valor do SN, nós vamos pegar o valor do ensaio, que não temos, mas estimamos aqui em 55 KSI. O fator de carga, que para o caso de flexão vale 1. O fator de gradiente, que para um diâmetro de 1 polegada é de 0,9. O fator de superfície, que acabamos de calcular, 747. O fator de temperatura, que é 1. E o de confiabilidade também vamos considerar 1. Bom, isso vai dar um valor aqui aproximado de 37 KSI. Então, essa aqui seria o valor aqui, 37. E lembrando que eu tenho aqui uma escala logarítmica e aqui uma escala logarítmica. Então, o valor da letra A para 10 a sexta seria 37 KSI. Então, a letra A já está determinado. O limite de resistência à fadiga para 10 a sexta é 37 KSI. Agora, para a letra B, nós queremos uma vida menor, uma vida de 6 vezes 10 a quarta. Então, obviamente, se eu quero uma vida menor, eu posso pensar que eu tenho tensões maiores, né? E com tensões maiores, a vida diminui. Então, a pergunta seria, qual seria o valor aqui, tal que eu tivesse aqui uma vida de 6 vezes 10 a quarta ciclos, né? Bom, como as duas escalas são logarítmicas, né, eu vou aplicar então log, fazendo uma semelhança, né, meio que uma semelhança de triângulos, né? Deixa eu só repetir aqui o gráfico, mais ou menos, né, como é que ele está. Então aqui é 99, aqui é 37, aqui eu quero descobrir, e aqui, né? Então lembrando que aqui é 10 a sexta, aqui é 10 ao cubo, e aqui é 6 vezes 10 a quarta, né? E aqui eu quero determinar o valor do S. Então eu vou fazer uma espécie de semelhança de triângulos. Eu vou calcular logaritmo de 99, que é este, menos logaritmo de 37, está para, que é esse aqui, né? Está para logaritmo de 10 ao cubo, menos logaritmo de 10 a sexta. Isso aqui eu peguei esse triângulo maior aqui, né? Esse logaritmo menos esse logaritmo, e esse logaritmo menos esse logaritmo. E aqui eu vou pegar esse outro triângulo menor aqui, seria logaritmo de S, menos
logaritmo de 37 dividido por logaritmo de 6 vezes 10 à quarta menos logaritmo de 10 à sexta. Muito bem, aplicando o logaritmo dos dois lados, né, fazendo as subtrações, dividindo, nós vamos ter alguma coisa parecida com isso aqui. Vou colocar já alguns números que eu calculei antes. Esse número dividido por negativo 3 igual a logaritmo de S menos 1,5682 sobre menos 1,222 0,1741 igual a logaritmo de S menos 1,5682. Então eu vou ter aqui logaritmo de S igual a 1,742, fazendo 10 elevado a 1,742, eu vou obter S igual a 55,2 KSI. Então, a esse nível de tensão alternante, né, a vida estimada desse corpo de prova será de 6 vezes 10 à quarta ciclos. Então, se eu mantiver uma tensão a esse nível aí de 55,2, uma tensão alternante, variando aí conforme, por exemplo, uma senoide, né? Se eu tiver uma tensão alternante variando nesses extremos aí de 55,2 positivo e 55,2 negativo, o número de ciclos que isso aí vai durar até eventualmente falhar por fadiga vai ser de aproximadamente 6 vezes 10 à quarta ciclos. Ok? Muito bem, então aí está respondido a letra B. E a letra A nós já tínhamos respondido. Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida é só comunicar conosco através dos meios que vocês já conhecem. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.